Realizada aqui na Cinemateca Brasileira, a mostra 1973, 50 anos depois, reúne 40 títulos lançados nesse ano que são bem importantes para a história do cinema. A ideia é passar filmes que estão completando 50 anos da realização ou do lançamento, né? São 35 longas, 18 longas estrangeiros, 17 longas brasileiros e temos também uma seção de curtas, que tem mais 5 curtas brasileiros. A ideia é fazer uma coisa bem diversa. Nós temos documentários, por exemplo, um documentário estrangeiro, um documentário brasileiro. A gente tem uma variedade enorme, assim, faroestes estrangeiros e faroestes brasileiros feitos na boca do lixo. Todo mundo pensa um pouco na boca do lixo, nas pornochanchadas e tal, e a boca do lixo foi muito mais do que isso, né? Um cinema popular que tentou fazer filme de ação, faroeste, né? Filmes de terror, com Mojica, claro, enfim, muito rico. Essa mostra ela começou no ano passado, em 2022, e a proposta dela é justamente, a cada ano, comemorar os filmes que fazem 50 anos. E ela sempre nos faz enfrentar a questão da preservação, que afinal, disponibilizar os filmes 50 anos depois faz com que a gente visite o nosso acervo, que vá atrás dos parceiros, atrás dos materiais, para serem exibidos no seu formato original, 35mm, 16mm, ou mesmo em novas cópias digitais, né, em DCP, a partir de todo um trabalho que vem sendo feito com o nosso setor de difusão, de preservação e o nosso laboratório de imagem e som. Quais filmes que estão participando da mostra que saíram da Cinemateca Brasileira? A maior parte dos filmes brasileiros, na sua maioria, mas 90%, saíram do acervo da Cinemateca. Um grande destaque é a nova cópia digital dos Homens que Eu Tive, da Teresa Trautmann, que foi feita uma digitalização e todo um tratamento digital em parceria com a Cinecolor, e os materiais, as matrizes foram preservadas pelo Arquivo Nacional. Você se chateou? Me chateei. Mas não tem razão de ser. Claro que você vai dormir com outros caras. Então, além dos filmes que fazem 50 anos, a gente preparou uma exposição com cartazes da época. São facsímiles dos originais. Os nacionais aqui vieram do acervo da Cinemateca, os internacionais a gente pediu das distribuidoras parceiras. E, além disso, antes dos filmes, como a gente queria fazer aquela sensação de ir ao cinema em 1983, a gente está passando cinejornais da época. Então tem coisa de jiu-jitsu de criança, tem um jogo do Flamengo, do Vasco contra a Portuguesa, um lançamento de um livro que chama Bola na Rede. Além desses cinejornais, a gente vai passar trailers da época que a gente conseguiu, que a gente digitalizou com materiais do Arquivo Nacional, do CTAV, da Cinemateca Man Rio e também alguns do próprio Canal Brasil, que é nosso parceiro nessa mostra. Eu sou Vera Fischer, a Super Fêmea. Estarei breve neste cinema. Espero por vocês. O clássico O Exorcista foi escolhido para abrir a programação dessa mostra. Nada melhor do que falar com um cineasta que é fã de filme de terror sobre o título. Qual a importância desse filme? O Exorcista foi o filme mais relevante de 1973, né, numa escala global. Depois de Psicose, foi o filme que inaugurou o que se conhece por terror moderno, né, O Exorcista. E é um filme que mexe muito com a imaginação das pessoas muito antes delas assistirem, né? A minha geração foi uma geração que, né, a gente só podia encostar no Exorcista a partir de uma certa idade, assim, né? Pegar numa locadora para assistir. Muitos mitos, muitas histórias verdadeiras ou falsas sobre a filmagem, né, sobre a entidade, o Pazuzu, se falava muito sobre isso até, né, a gente chegar cheio de curiosidade ao filme que estava à altura ou até mais de todas as expectativas juvenis que a gente criava na época sobre o filme. É um filme que eu assisto pelo menos 2 vezes por ano, é uma referência. Para mim, como cineasta, foi um dos grandes filmes que me fez ter vontade de fazer cinema e cinema de horror,
né? E eu estou felicíssimo de poder ver ele aqui na Cinemateca, na versão de 1973, né? Que é a versão que eu mais gosto. Houve uma versão com cenas adicionais em 2000, né? Mas a versão que eu gosto, que eu aprovo, que fez a minha cabeça lá atrás, foi essa aqui. Look, your daughter doesn't say she's a demon. She says she's the devil himself. I'm telling you that thing upstairs isn't my daughter. A gente está abrindo a mostra com O Exorcista, que também faz 50 anos. É um marco, assim, um clássico total. Mas de repente a gente vê no mesmo ano, foi feito O Exorcista, foi feito O Amarcord do Fellini, né? Foi feito Pat Garrett, Billy the Kid do Sam Peckinpah, filmes tão diferentes, Planeta Fantástico, uma animação maravilhosa francesa, e uma mostra como essa é um presente para a cidade, assim. A gente está mostrando cópias restauradas, muitas vezes assim, inéditas aqui no Brasil, DCPs em 4K, super maravilhoso, o máximo da tecnologia, como se os filmes tivessem acabado de ser feitos, e misturando também com cópias em película de época, às vezes. A gente tem cópia em 35, a gente tem algumas sessões em cópias 16mm também. Estou muito feliz de fazer essa mostra aqui dentro. Acho que a mostra tem tudo a ver com a Cinemateca e é um prazer enorme poder, né, resgatar esses filmes e colocar eles de novo para as pessoas assistirem.